bem-vindos ao Deu Liga, podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque investimentos vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje não temos só um, mas dois convidados que, além de trabalharem juntos, moram juntos, vivem juntos, constroem uma vida juntos, e hoje vai nos falar sobre um tema extremamente relevante, né, Tamires? É sobre relacionamento? Não só, mas também não podemos dizer que um bom relacionamento faz os negócios prosperarem. Isso a gente não pode excluir. Com certeza. Mas antes, gente, fica aqui conosco que a gente tem um recado super importante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui abaixo. Tem que cumprir os 3 Cs, né? Exato. Curta, comente, compartilha e fique até o final para saber se... Deu liga! Eu tenho certeza que vai dar liga, né, Tamires? Porque quem são os convidados de hoje? Gente, nossos convidados, esse casal maravilhoso aqui diante de mim, é a Tamires Batista, Rafael Assis. Os dois, como a Dani bem disse, são casados, mas o que nos chama a atenção aqui para essa conversa de hoje, que a gente também pode falar sobre relacionamento, é sobre como se posicionar no mercado de alto padrão. E os dois juntos estão à frente aí da franquia IG Piscinas em Uberlândia, Minas Gerais. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigado, eu Nós agradeço. Estamos muito felizes por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito o convite também. Olha só, nós vamos começar aqui querendo saber do início, né? Começar do início. Acho que as pessoas ficam um pouco curiosas, assim, né? Vocês sempre fizeram o que vocês fazem hoje? Como que tudo surgiu? Nos conte um pouquinho. Não, na verdade, no início, nós somos uma cidadezinha, né, do interior de São Paulo, uma cidade com menos de 10 mil habitantes. E eu trabalhava CLT numa empresa bem novinha. Nós começamos a namorar com 15 anos. Eu tinha 15, ele tinha 22, um pouquinho mais. né? São quantos anos já de relacionamento? São 15 anos, né? 15 anos. Eu acho bom que eu falei, ele fica assim, eu não vou me comprometer. Eu falei com ele sobre a idade de vinda e ele assim, acho que melhor 15. você não falar isso não. Acho que nós estamos com 15 anos mesmo. 15 anos de relacionamento. É. E aí o Rafael, ele começou a trabalhar na IG, né? Ele entrou numa franquia com um amigo dele como técnico e depois passou para vendedor, supervisor e teve a oportunidade de ter a própria franquia da IG. E eu, na época, né, fazendo faculdade, trabalhando como CLT numa empresa, numa fábrica de móveis planejados. E aí, quando ele teve a oportunidade de ter a franquia, nós meio que sentamos e vamos comigo, vamos, e viemos, né? Sentei. Eu falo que eu sou filha única, né? E as coisas mudaram pra mim, assim, meio que do dia pra noite, né? 360 graus. Saímos de uma cidade de menos de 10 mil habitantes para uma cidade de Uberlândia, né? Quase 1 milhão de habitantes. Foram direto para cidade. Fomos direto para Uberlândia para abrir essa franquia. E a gente só namorava, dormimos namorando, amanhecemos casados, morando junto. E trabalhando, né, de CLT e, de repente, empreendendo. Então, assim, foi realmente uma grande virada, assim, na nossa vida, né? Mas hoje a gente vê que foi uma bênção, né? Uma promessa de Deus. E a gente não começou também trabalhando com esse público de alto padrão, né? A gente começou trabalhando com uma classe um pouco mais baixa, até chegar onde a gente está hoje, trabalhando com esse pessoal que E empreender sempre foi um sonho de vocês ou foi algo que encontrou vocês no caminho? Como que foi? Eu acho que foi algo que encontrou a gente no caminho, né? Porque eu trabalhava, comecei com um amigo meu, depois passei para vendedor e tal, mas assim, não tinha muita vontade de empreender. E foi da noite para o dia, recebi uma proposta, convidei a Tamires, a gente veio para Uberlândia. E deu certo. Então, desde o início, vocês estão juntos no negócio. Sim. E como que foi conciliar isso, pessoal? Relacionamento... Porque eles tiveram que aprender juntos, né? Relacionamento, negócio. Não é muito fácil, né? No início, dá muito medo, porque é tudo muito novo, né? Tanto o nosso casamento quanto o negócio era tudo muito novo. Então, a gente meio que teve que aprender tudo junto, né? A se relacionar mesmo como um casal, como marido e mulher, morar juntos. E também a fazer o negócio acontecer, né? Empreender ele no dia a dia. Então, eu acho que, assim, algo que mesmo que a gente nunca
sentou para alinhar, vamos fazer isso assim, assado, porque a gente não tinha essa maturidade, né? Nós éramos muito novos. Quando a gente veio para Uberlândia, eu tinha 19 anos. Então, nós éramos muito novos e tudo mudando. Mas eu acho que, mesmo que meio que escondido, assim, sem muito alinhamento, eu acho que a gente sempre seguiu no mesmo caminho. Eu acho que o objetivo sempre foi o mesmo. O plano sempre foi o mesmo. A gente não tinha uma outra opção. A vontade dos dois era fazer com que aquilo desse certo. Então, a gente sempre caminhou para que isso acontecesse. Mesmo que no início, em meio a muitas desavenças, brigas, porque a gente era muito imaturo, muito novo e tudo muito novo. Então, nós tivemos, sim, muitos desafios ali no início, mas eu acho que a vontade de fazer o negócio acontecer, de fazer as coisas darem certo, eram maiores, tanto para mim quanto para ele. E já são quantos anos empreendendo? São 12 anos. Esse 12 ano anos. nós completamos 13 anos, agora em agosto. Uau, parabéns! Obrigada. Então, uma trajetória aí, né? Já tá na pré-adolescência esse negócio. Mas E é um em negócio idades... junto com casamento. Isso, mas em idade de PJ já é uma empresa já no seu auge de amadurecimento, né? Que a gente fala de mercado, de posicionamento e tudo mais. Então, nos conte um pouquinho como que foi essa descoberta também de vocês no empreendedorismo, porque vocês precisaram buscar autoconhecimento para isso, né? Sim, a gente teve uma virada de chave muito grande depois que a gente começou a fazer os treinamentos, né? Tá? Lá em Uberlândia mesmo, teve uma empresa que chegou na cidade, ofereceu alguns treinamentos, a gente fez, e a partir daí foi uma virada de chave. A gente sempre esteve buscando conhecimento e até hoje a gente participa aí de mentorias, tem uma pessoa que dá mentoria pra gente, e tem sido bem legal. Eu acho que a gente meio que acompanhou a nossa fase pessoal, né? E o negócio, eu acho que foi tudo meio que acompanhando, né? Porque a gente chegou muito bebê no relacionamento e com o negócio também. E a gente precisou ir amadurecendo com o tempo, como pessoas, como casal, e também para que o negócio amadurecesse, né? E desse certo. Então, eu acho que as fases, elas se acompanharam muito ali, né? E essa parte do autoconhecimento que a gente precisou buscar, entender o que a gente estava buscando, o que a gente estava fazendo, o porquê nós estávamos fazendo, né? Hoje eu vejo que o mercado, ele compra muito isso, o porquê a gente faz, né? E quem nós somos. Compra a história por trás do negócio e não só um produto. Então, isso, há um tempo atrás, foi muito importante a gente ter cair essa ficha para que a gente pudesse buscar um pouco mais de quem nós somos, do que nós estávamos buscando, de onde a gente queria chegar. E isso, hoje, eu vejo que faz toda a diferença para a gente como um todo, né? Como casal, também como empreendedores, como empresários, empreender em casal. Hoje a gente... Não que seja mais fácil, porque não é. Mas eu acho que hoje a gente se entende muito mais, né? Então, quando um tá um pouco mais preocupado, mais nervoso, o outro dá uma segurada na onda, pra gente tentar ir equilibrando. E eu acho que essa parte do autoconhecimento, de entender um pouco mais também sobre o outro, sobre nós mesmos, fez bastante diferença. Faz até hoje. Não, e você foi muito feliz na sua fala, Tamires. Eu quero até perguntar, né, para vocês dois. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Já que as pessoas se conectam com essa história. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas, conhecendo pessoas diferentes, levando assim, uma satisfação. Porque assim, vender por vender, para você ir lá e comprar uma piscina em qualquer loja, você compra. Então a gente procura entender o que o cliente quer, tenta participar, tenta fazer com que a piscina não seja só uma piscina, um monte de água dentro de um buraco. Então, a gente tenta trazer aquilo de estar com a família, de estar bonito, de estar legal, bem aconchegante. Sonho. Isso, entendeu? Então, a gente faz esse trabalho. Eu acho que isso daí é o que dá muito resultado. Rafael, eu vou contar, então, uma experiência pessoal com piscina. Posso? Pode, claro. Eu tenho uma experiência bastante pessoal, que foi quando os meus pais... E aqui, eu vou abrir essa história porque tá tudo bem, eles contam, assim, em rodas de amigos, e agora a internet inteira vai saber.
que acontece? Tinha um espaço, né? A casa é muito grande dos meus pais e tinha um espaço ao fundo que meu pai estava entre fazer uma horta, um pomar, colocar uma piscina ou fazer uma casa para minha avó vir. A sogra da minha mãe. Minha mãe falou, de jeito nenhum, amanhã você vai comprar uma piscina, vai colocar nesse espaço, porque a minha sogra vai continuar morando onde ela mora. E eu quero uma piscina. Só que quando colocou a piscina lá em casa, primeiro foi um evento até para os vizinhos, assim, porque ela teve que entrar por cima, enfim. Então, foi um evento para a vizinhança. Mas mais do que isso aproximou tanto a família e os amigos. Porque, por exemplo, eu não ia mais para casa dos amigos, iam todo mundo lá para casa. Os churrascos ficaram mais divertidos e tudo mais. Enquanto nós estávamos na infância ainda, aquilo era todo santo dia. Era o momento nosso, era todo santo dia a piscina. Aí, hoje em dia, os filhos já... Cada um criou asa, não estão mais. Aí agora é o momento de relaxamento. Porque aí o que eles fizeram? Pra eles, né? Reformaram a piscina, colocaram aquecedor, hidromassagem. Agora falou assim, não, agora é o nosso momento. Então, assim, não é só uma piscina, é acompanhar essas fases também, né? Da família, memória, da conexão, do que ela precisa. Às vezes, em um momento, precisa ali de algo que conecte com os filhos. Em outro momento, é algo para ser só um momento de lazer, de relaxamento entre o casal. E como vocês conectam isso, as necessidades de cada pessoa? Como que foi para vocês? Eu falo que é muito difícil a gente ver alguém triste próximo de uma piscina, né? Nossa, eu acho nunca vi. Pelo menos você está triste em uma piscina. Então, eu acho que a piscina, ela traz muito, né? Essa ideia de união, de momentos mesmo. As crianças que têm a oportunidade de viver a infância ali ao redor de uma piscina, ou mesmo na piscina, são coisas que marcam, que as crianças, que as pessoas levam para a vida inteira, né? Que é isso que você está contando, era na sua infância e até hoje você lembra com carinho, seus pais lembram e tal. Então, eu acho que o nosso propósito, ele tem muito a ver com as pessoas. Tanto as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que a gente tem ali o privilégio de ter do nosso lado, de caminhar junto com a gente, de estar rumo ao mesmo objetivo, mas também os nossos clientes, né? Então, eu acho que a piscina, ela veio para deixar tudo ainda mais claro em relação ao nosso propósito com pessoas, né? Eu acho que o nosso propósito, fazer o que a gente faz, é servir as pessoas, que hoje nós fazemos com piscina, né? Realmente para entregar esses momentos, coisas que a gente só vê ao redor de uma piscina, esses momentos que marcam a família e tudo. E eu acho que isso acaba trazendo essa conexão com as pessoas e de forma com que a gente consegue entregar uma experiência para essas pessoas, né? Eu falo que hoje a gente não vende só uma piscina, a gente vende a experiência de ter uma piscina. E essa experiência, ela começa desde o momento que a pessoa está entrando, passando pelo portão da nossa empresa, né? Então, eu gosto muito disso, de receber as pessoas, de preparar a recepção para a pessoa, de que a pessoa se sinta querida, que a pessoa se sinta especial. Porque hoje o dia a dia é tão corrido, né? E às vezes, quando a gente tem a oportunidade, às vezes, de sentar, conversar, mesmo que seja para fazer um orçamento, mas sentar, conversar, estar num lugar e se sentir bem naquele lugar, se sentir bem recepcionada, se sentir especial, eu acho que faz toda a diferença, né? Eu vejo que é algo que eu gosto muito quando eu vou nos lugares, de me sentir bem, de me sentir querida, de me sentir bem-vinda. E eu tento passar isso para as pessoas que estão na nossa empresa, né? Para as pessoas que estão buscando uma piscina, mas não é só uma piscina, né? Quanto tempo a gente não vai fazer parte da vida daquela pessoa através de uma piscina? Então, que a gente quer marcar aquela pessoa com carinho, né? Realmente com uma experiência ali que hoje a gente entrega em forma de piscina. E a questão do dinheiro é uma consequência, né? Porque assim, a gente sempre... Nenhum momento no começo da nossa venda e tal, a gente já passa o orçamento. O orçamento é a última coisa que a gente passa. Porque a gente agrega o valor, a gente explica, a gente procura entender o cliente para depois passar. Então, o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Se nós fizermos o trabalho bem feito, o cliente entendeu o que ele está comprando, tudo bem. Se ele não entender, ele vai sair sem comprar. Eu acho que tudo começa nessa conexão, né? Sim. Nessa conexão genuína, não numa conexão forçada para que haja o fim ali, o comercial, né? Não, e essa parte da experiência, gente,
eu posso afirmar que Eu realmente também fiquei todo mundo tem que ir lá tomar nos um seus café. stories. O café Como aquele personalizado, né? Não, e pode falar, pode concluir. E a gente tenta levar de uma forma tão natural, né, tá? Que nem sábado eu efetuei uma venda na loja que a hora que acabou eu tava com dor de cabeça. Eu tava atendendo o cliente, tava com dor de cabeça. A hora que acabou, eu acabei de fazer a venda, eu falei assim... Muito obrigado, minha dor de cabeça até passou, que eu tava com a cabeça doendo, agora que você comprou, minha cabeça passou. Foi uma coisa tão legal, o atendimento foi tão legal, que foi assim, de primeira, foi uma coisa bem... Não, bem eu fiquei gratificante. babando, assim, nos stories que a Tamires postou, que um cafezinho, todo cuidado. Eu gosto de fazer reunião lá, presencial, com ele. E, Rafael, você falou que fica aí no comercial, vem nessa ponta do atendimento, e vocês passaram por essa jornada e vêm passando pelo autoconhecimento. Agora, lá no início da empresa até hoje, como é que foi essa questão da definição de papéis? Porque vocês começaram um negócio assim muito jovens e vocês tiveram que aprender juntos. Então, fala pra gente como é que foi isso antes e como é que foi isso depois, se teve algum ajuste aí no meio do caminho. Ainda tem, né? Continua tendo. Ajustes diários. Bem isso. No início, eu acho que era mais difícil por ser tudo novo e a gente ser muito mais imaturo, né? Então, eu acho que a gente não entendia muito bem como fazer funcionar. E os dois tinham muita vontade de fazer o negócio dar certo. Então, isso às vezes... O plano era fazer dar certo. E isso às vezes era um problema, porque ele queria fazer demais e queria fazer de tudo, né? E eu também. Entendi. Então, mas a gente precisou bater bastante a cabeça ali e brigar algumas vezes. A gente não entendia que a gente tinha que ter gente ao nosso lado para ajudar, sabe? Assim, eu queria vender a piscina, queria instalar, queria fazer manutenção, queria fazer tudo. E hoje é bem diferente, né? Mas Então, eu a acho gente que treina as até pessoas. pra gente mesmo, era muito complicado. Eu acho que mais pelo meu lado. Porque o Rafael, ele é bem mais comercial, ele é de relacionamento mesmo. Ele senta ali com o cliente, acho que uma das poucas palavras que ele fala é piscina. Ele não fala sobre piscina. Então, ele tem esse dom de se conectar, de se relacionar com as pessoas e de realmente ouvir e entender o cliente ali, a necessidade do cliente. E isso é muito dele, não é nada que ele quis desenvolver ou que ele buscou fazer, né? Mas ao mesmo tempo que eu falo muito, que eu sou um pouco comercial, eu gosto muito da parte administrativa também. Então, eu queria fazer tudo. Eu queria dar pitaco ali no comercial. Quero ainda, né? Queria não, eu quero. E eu dou, às vezes. Mas eu queria fazer ali comercial e também estar no administrativo, no financeiro. Mas aí, com o tempo, eu acho que eu fui entendendo que nós nos completamos, sabe? Nós ouvíamos isso algumas vezes de algumas pessoas. Nossa, vocês dão muito certo porque vocês são muito diferentes. E aí, isso foi cada vez fazendo mais sentido para mim. No início, não fazia muito, porque... Como nós somos muito diferentes, algumas coisas que ele faz, a forma com que ele faz, não é o certo para mim. Mas não é porque não é o certo para mim que não é o certo. Ou não pode ser feito. E aí, isso, com o passar do tempo, eu acho que foi ficando mais claro para mim, né? Que ele é melhor do que eu nessa parte de relacionamento, de se conectar, nessa parte mais comercial mesmo, de entender ali com profundidade o que é que o cliente está buscando, o que é que o cliente precisa, né? O que é que ele quer, e entregar realmente o que o cliente quer, né? E eu acho que quando eu entendi isso, eu dei um passinho para trás e aceitei, acho que as coisas foram ficando mais fáceis até para a gente fazer esses ajustes. Então, assim, hoje... eu ainda dou os meus pitacos ali, mas eu acho que é com muito mais respeito, sabe? Sem querer passar por cima das opiniões dele, ou da forma com que ele faz, ou com que ele pensa. Assim, deixar com que realmente ele tome frente do que é natural dele, né? E ficar um pouco mais na minha. Então, eu acho que esse respeito, né, ele vai fazendo com que esses ajustes se tornem mais fáceis ao longo do tempo. Por mais que precisou ser feito de uma forma mais bruta, digamos assim, em algum momento,
né, para que eu aceitasse e tivesse essa clareza, mas ainda continua sendo feito, né? Mesmo de eu chegar nele e falar assim, ó, isso aqui não é assim da forma que você está pensando, não é desse jeito que você está vendo, tenta olhar desse jeito, conversa desse jeito, dá uma segurada aqui e tal. E ele também trazer a forma com que ele vê, com que ele enxerga para algumas coisas. E aí eu acho que o respeitar o que o outro tem de melhor, o que o outro pode agregar, e a gente entender que nós realmente a gente é muito diferente, mas que a gente se completa, foi, eu acho que, essencial e continua sendo, né? Mas, igual a Dani falou, ajustes diários. E você, Rafael, como é que foi enxergando isso aí ao longo do tempo? Mas é porque assim, eu gosto muito dessa área comercial. Agora você imagina, tirar nota, fazer pagamento, disso daí não era mesmo minha praia. Então foi um casamento na empresa também. Ficou bem legal dessa forma. E os ajustes, eles são necessários, né? Em todo momento, até nós, né? Eu vivo me ajustando todo santo dia. Eu fico até assim, gente, parece que eu amava esse tipo de comida. Hoje em dia eu já não gosto mais. Nós vamos mudando. E com isso vai trazendo um amadurecimento também para a empresa. Sim. E vocês falaram que lá no início começaram não com alto padrão como vocês atuam hoje. Como que foi essa mudança? Ela foi gradativa? Ela foi de forma intencional? Ela aconteceu? Como que essa mudança se deu? Ela aconteceu, mas a gente, ao mesmo tempo que ela foi acontecendo, eu e a Tamires fomos se preparando. Então foi natural, né, tá? Porque pra gente a transição foi leve, assim, né? Foi intencional, mas foi algo que eu acho que nós já estávamos nos preparando ao longo do tempo para que isso acontecesse de alguma forma. Tanto que nós não sentimos muito, né? Foi uma transição feita pela marca mesmo, pela franqueadora, né? Então, que realmente se posicionou no mercado do alto padrão. E a gente vê que em alguns lugares, alguns franqueados, algumas cidades, sentiu muito mais. Para a gente foi muito leve, foi muito natural. A gente já estava pronto para que aquilo acontecesse. Eu acho que é exatamente por conta de tudo isso, né? Dessa busca por nos conhecer, por oferecer essa experiência para o cliente, por realmente querer servir o outro. E eu acho que isso tudo fez diferença para que quando a gente precisou realmente se posicionar no mercado do alto padrão, a gente estivesse, pelo menos, assim, um pouco pronto, né? Porque eu falo que pronto a gente nunca tá. Mas a gente já estava esperando que aquilo acontecesse. E assim, cada público é um público, existem peculiaridades. Quais são hoje as características que vocês mais observam que é necessário para um empresário, um empreendedor, uma marca se posicionar no alto padrão? Essa pergunta é de $1 milhão. Pois é. Eu acho que é querer entregar essa experiência, sabe? Não querer só vender, não querer entregar só um produto final. Você veio na minha loja buscar uma piscina, eu vou te entregar uma piscina. Eu acho que é muito além disso, né? Eu falo que a marca, hoje, nós representamos uma marca de 30 anos, uma marca que ela tem uma história, né? Nós carregamos um peso por representar essa marca, porque é uma marca que realmente tem um legado. E isso é motivo de orgulho para nós, né? Só que a marca, ela abre portas. Só que eu acho que o que faz o cliente permanecer, o que faz o cliente querer pertencer àquela marca é a experiência que ele vive dentro da sua empresa. E isso eu vejo que é responsabilidade minha, né? Não da marca, sendo uma franquia ou não, não de uma fachada ou de um nome, mas é minha, é nossa responsabilidade querer entregar essa experiência para o cliente, né? Querer que ele faça parte da nossa história, querer entregar mais do que só um produto. Eu acho que isso faz a diferença hoje para quem quer empreender. Se for só uma troca ali comercial, você me dá seu dinheiro, eu te entrego um produto, eu acho que, não sei, talvez possa dar certo, mas eu acho que as coisas se tornam mais difíceis. Eu acho que você tem que estar disposto a realmente servir o outro, a oferecer essa experiência exclusiva para o outro. A ouvir também, né? Ouvir o que o outro
tem, né? Entender a dor do outro. Essa questão de dor, eu acho que já ficou muito clichê. Você escuta, é a dor do outro. Mas eu acho que é bem isso, sabe? Querer ouvir, querer entender o que é que o outro busca, o que é que o outro precisa. Eu acho que isso faz diferença para quando a gente quer empreender, a gente entender isso com profundidade, na raiz. Eu acho que já dá uma ajuda. Caminho, né? Sabe o que eu percebi vocês falando assim, lá no início, que com todo esse processo de vocês buscarem esse autoconhecimento, vocês tiveram clareza. E aí a clareza do servir ao outro e servir através. Então, a IG, a marca, a piscina, o produto é apenas um meio, não apenas, mas é o meio com o qual vocês cumprem o propósito. Sim. E isso, vocês não entraram nesse mercado já com essa ideia? Não. Foi uma coisa ali construída, porque vocês buscaram isso, né? E você falou assim que esse processo de mudança de público veio da franquia, mas muitos tiveram dificuldade e vocês não tiveram. Então, assim, o que vocês colocariam como a dica de ouro para quem quer empreender e quer chegar nesse momento de dar uma virada de chave assim, na empresa, seria realmente essa busca por autoconhecimento? Eu quero entender assim, o que vocês percebem de diferença nesse caminho? Eu acho que Para o alto padrão, você fala? Para o alto padrão, para vocês atenderem esse público, estarem nesse momento. A busca, assim, é sempre nesse autoconhecimento. A Tamires lê mais do que eu, ela estuda muito mais do que eu. Eu sou mais... Eu estudo mais menos. Mas você absorve ali. Eu absorvo muito rápido as coisas. E a gente passar o conhecimento que a gente sabe, não querer fazer as coisas a todo custo, que eu acho que isso não vende. Não vende. Tem que ser bem natural e deixar as coisas fluírem, sabe? Não adianta você querer forçar, querer ficar forçando a barra que não vai dar certo. Mas a excelência, eu percebo que ela foi crescendo com vocês, porque olha só, tem muita gente que abre uma empresa, abre um negócio, principalmente familiar, e às vezes ele para num ponto. Já viu aquela empresa que abre que parece que ela estagna e que ela não cresce? Mas isso para vocês hoje é tão natural porque vocês estão vivendo essa jornada. Mas quem está de fora, quem está acompanhando, fala, nossa, existe uma Tamires e um Rafael antes e uma Tamires e um Rafael depois. É porque a gente foi mudando também, além de estar mudando toda a parte da empresa, a gente foi mudando as mesas que a gente senta também, né? Tá? As pessoas que estão próximas da gente. Os ambientes com que a gente está, né? As referências que a gente tem, as pessoas com que a gente convive, de quem a gente escuta os conselhos, as direções, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que para o alto padrão, eu acho que hoje esse público do alto padrão, ele cada vez mais vai comprar uma história, cada vez mais ele vai comprar uma pessoa, ele vai comprar por quem está por trás daquilo, né? E eu acho que essa é a dica. Tipo, tem muita gente hoje que fala, pessoas. Gente, são pessoas. Se você está disposto a servir pessoas, se você está disposto a oferecer o que você tem de melhor para as pessoas, se você está disposto a entender quem você realmente é, o que você busca, o que você quer, eu acho que essa é a dica, sabe? É você não estar pensando só no fim, só no dinheiro, só na conta bancária, só na transação ali comercial. Sim. É estar realmente pensando no outro. Eu acho que isso faz diferença hoje para a pessoa conseguir fazer uma venda para um público do alto padrão. Né? Igual eu falei, esse mercado do alto padrão, essas pessoas, elas são pessoas extremamente ocupadas. Dificilmente ela vai te falar assim, eu vou aí para ficar 2 horas te ouvindo. Não vai. A pessoa não tem esse tempo. Não tem esse tempo. Mas quando você recepciona ela de uma forma que você... de uma forma genuína, sem ser forçado, que ela realmente viu que você se preparou e preparou o ambiente para receber ela, para ouvir ela, para entender ela, para ela se sentir especial, eu acho que ali já é 80% da venda feita, sabe? Desde que você realmente faça de forma genuína, né? Sem ser forçado, sem pensar no final. E essa parte da gente se conhecer, eu acho que é bem isso, trouxe pra gente mais clareza, né? Do que nós estamos fazendo, do porquê nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo. E eu acho que isso vai nos colocando... Eu falo que quando a gente está no caminho certo, Deus movimenta as peças da maneira que tem que movimentar. E a gente gosta também de passar o que a gente aprende
Que a gente paga caro para aprender, né? Tá? Então vamos dizer assim, aí vocês caro. transbordam. Isso, só que a gente passa, só que tem muita gente que liga pra gente para reclamar. Então, ligar para reclamar, acho que não cola mais comigo e com a Tamires, sabe? A gente absorve só as coisas boas. Você vai reclamar? Então depois a gente conversa, não sei o quê. Então, a gente só tá sempre ouvindo coisa boa. TV a gente não assiste muito, vê notícia ruim. Pra Ela não ver, vê notícia ruim, essas coisas que acontecem no mercado. Eu fico mais antenado porque eu preciso estar antenado para estar conversando, né? Essa parte comercial. Mas ela sempre pede para mim, não vê tanta coisa ruim, não fica vendo essas coisas, não, porque isso daí absorve e a gente traz para a vida, né? Sim. E eu tenho uma curiosidade. Vocês empreendem através de uma franquia que já tem 30 anos de história e já tem a história própria delas. Como criar uma história de vocês de forma autêntica através de uma história de uma empresa que já existe? Como vocês traduziram o jeito de vocês ao empreender através de uma franquia? A IG hoje, ela é a maior fabricante de piscinas do mundo, né? Ela está em 54 países. No Brasil, ela tem mais de 1000 franquias, né? Tá com esses números. E a gente está ali sempre no topo das vendas. A gente tem contato direto com os proprietários e tal. E isso daí faz com que a gente está sempre inovando, trazendo essas tecnologias novas para a nossa região. Eu acho que assim, a IG, a nível nacional, como você falou, tem uma história já construída, né? E como eu falei também, nós carregamos esse peso, essa responsabilidade por representar uma marca com uma história tão sólida, né? Eu acho que nem é mais uma história, é um legado realmente que a IG conseguiu construir. Agora, em Uberlândia, por exemplo, é a história da Tamires e do Rafael, né? E eu acho que isso foi construído, eu acho que com muito erro, a gente erra e volta e refaz a rota, o caminho, com muita humildade de, tipo assim, nós estamos no topo, estamos entre os que mais vendem a nível Brasil, mas a gente ainda tem coisa para melhorar. Eu acho que isso é algo que eu carrego muito comigo, sabe? Já representamos uma marca que, com certeza, abre muitas das portas em que nós entramos, né? E aproveitamos a oportunidade, mas eu falo que nós não somos perfeitos, estamos muito longe disso, mas eu tenho a humildade de reconhecer que a gente precisa melhorar e que nós estamos sempre em constante evolução, em constante mudança. E eu acho que isso leva a gente para um crescimento, para a construção de uma história de forma muito leve, né? Muito natural. Então, assim, não foi nada que nós precisamos forçar a construção de uma história ou chegar arrombando portas e, eu sou a Tamires, eu sou o Rafael, da IG, isso e aquilo. Mas eu acho que a gente foi conseguindo construir dessa forma, fazendo as coisas de forma verdadeira, com muita verdade, com muita transparência, com muita sinceridade, com muita vontade de fazer dar certo, de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso foi tomando uma proporção que tem hoje, né? Uma história de 13 anos, de muito sucesso, assim, graças a Deus, né? Que nos trouxe até aqui. Mas eu acho que isso vai fazendo a construção da história de forma muito, muito leve, de forma muito natural, de forma muito transparente. Então, as pessoas que nos conhecem hoje, que vê a história da Tamires do Rafael, é essa Tamires do Rafael. A mesma Tamires do Rafael que está aqui, é a mesma que está lá na empresa, é a mesma que atende cliente. Quando o Rafael precisa atender um cliente e vender, é o mesmo Rafael que atende cliente e vende, né? Na hora que a gente precisa resolver um problema, é a mesma Tamires, é o mesmo Rafael. Então, assim, nós não temos eu acho que essa arrogância, essa prepotência que muita gente tem da construção de uma história. Então, eu acho que nós conseguimos construir uma jornada, um caminho muito, muito leve, né? Até um tempo atrás, eu não entendia muito que as pessoas falavam assim, você não pode aproveitar só quando chegar no fim da jornada. Você tem que aproveitar todo o processo, aproveitar a jornada, porque a felicidade está no caminho, né? E eu acho que hoje a gente vive dessa forma, sabe? Eu acho que por isso é tão leve. Por isso a história da Tamires e do Rafael na IG e em Uberlândia aconteceu da forma que é hoje. Dessa forma, eu acho que
com essa proporção que tem hoje. Eu admiro muito quem empreende através de franquias, porque além de você ser empreendedor, você é intraempreendedor também. Porque você precisa empreender dentro da própria franquia e ser um destaque como vocês têm sido, né, ano após ano, se destacando dentro da própria empresa, e precisa ser empreendedor na cidade em que vocês estão, na região em que vocês estão. Então, estão sempre ali com esses dois lados da moeda, em terem que se destacar dentro da franquia e continuar sempre entregando, inovando e trazendo essa visão que a franquia tem, nacional e mundial, quanto também entender as peculiaridades da sua região, da sua cidade, do seu público, do que atende, porque não é tudo que vende lá fora que vai vender aqui para o meu público, às vezes não é o que eles estão buscando. Então, eu admiro muito quem empreende através de franquias, porque você precisa pegar uma visão que ela já existe e traduzir conforme o seu público precisa, conforme a sua visão, aquilo que você busca através da empresa. Então, aqui, ó, já parabéns para a jornada de vocês. E nós trouxemos, né, um franqueador aqui para falar conosco da Marca da Paz. Sim. E aí ele falou algumas peculiaridades, assim, também, de que a própria empresa, quando ela concede, né, o favor ali da pessoa estar sendo um franqueado, ela também está preocupada com os seus sonhos, com os seus projetos, mas entende isso, que cada região, cada pessoa tem a sua forma de traduzir isso. E é um desafio, né, diferente. O que eu achei legal aqui de ouvir vocês falarem é porque, de fato, a jornada de empreender, ela é constante e sempre aí tem que continuar aprendendo, buscando. Mas o que vocês consideram aí, nesse atendimento, nessa jornada agora, vocês estão no alto padrão e vão continuar se mantendo aí nesse mercado como inegociável? O que é inegociável num atendimento hoje da IG? Por favor, fala que é o cafezinho, porque eu já quero ir lá tomar o café. Eu acho que inegociável eu acho que é esse servir, essa verdade, sabe? Eu falo que, assim, as coisas na nossa vida, elas foram acontecendo de forma tão bonita hoje, se eu olhar para trás, assim, eu acho que a gente consegue ver, assim, realmente Deus movimentando cada pecinha, porque até nas pessoas que trabalham com a gente, eu falo que a gente não tem os que vestem a camisa, nós temos aqueles que são tatuados, né? Uau! E então, assim, eu falo isso lá, eu falo, ninguém trabalha para mim, né? As pessoas trabalham comigo. E se você não está aqui para realmente fazer o seu melhor, dar o seu melhor por você, pela sua família e pelo outro, eu acho que talvez você tenha que buscar algum lugar que faça mais sentido para você. Então, eu acho que todo mundo que está ali tem que estar alinhado com isso, e realmente fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, né? A gente sabe que talvez as pessoas ali não tenham a mesma mentalidade ou o mesmo objetivo que a gente, mas que seja, então, fazer o melhor por você, pela sua família, mas que você esteja sempre buscando o melhor, né? E nós até somos conhecidos dentro da IG, até a gente gravou esses dias e nós comentamos que nós somos conhecidos, a IG Uberlândia é conhecida pela IG que o cliente não coloca a mão na maçaneta, né? Então, isso também é uma coisa inegociável para nós. O cliente, ele não, nós recepcionamos ele lá fora. E quando o cliente ele entra na loja porque ninguém viu ele ou por algum motivo ele precisou abrir a porta, eu peço desculpa. Ninguém lá quando eu vou. Eu falo, nossa, desculpa, não te vimos entrar, né? Então, isso é algo que pra gente, de certa forma, já passa para o cliente o quanto nós queremos que ele realmente esteja ali, o quanto nós queremos que ele se sinta especial, o quanto nós queremos que ele se sinta querido, que ele se sinta bem-vindo. Eu acho que é isso que é inegociável hoje no nosso atendimento. Nossa, ela falou uma frase, só porque eu lembrei aqui do põe a mão, e aí vocês trazem, a gente ouviu uma frase de um empreendedor que veio nos visitar, e ele falou que tem essa cultura dentro da empresa dele, põe a mão para fazer as coisas acontecerem, para movimentar. E vocês levam essa visão para quem trabalha com vocês, para eles também terem esse espaço de empreender, de entender que aquilo é deles. Sim. E o que eu achei interessante aqui é porque
a IG, embora ela seja uma franquia, se a gente for parar para entender, as pessoas elas se conectam com marcas, mas hoje em dia a gente vive numa tendência, não sei se eu posso falar exatamente assim, que as pessoas se conectam mais com pessoas, sim, com histórias, e vocês fazem isso muito bem, por isso estão onde estão. Fala aqui para a gente como é que é esse atendimento da IG no dia a dia, ali do início ao fim, o que vocês destacariam como sendo fundamental nessa questão do pré-atendimento, durante, o pós, para quem está aí nos ouvindo já pegar aí alguns insights. Nós gostamos do atendimento presencial, nós gostamos de estar com o cliente, né? Hoje o nosso produto, ele é um produto que ele tem um valor agregado mais alto, né? Tem toda uma tecnologia por trás, um estudo feito para que aquele produto acontecesse e para que a gente realmente consiga entregar um produto de qualidade superior para o cliente e que ele consiga usufruir disso, né? De segurança, de tecnologia, de qualidade, de uma estética superior. E só que... Tem aquele cliente que foi mandando WhatsApp? Manda foto aí. Tem, demais. O cliente que chega... Quanto que é a piscina de 6 metros? Mas que piscina de 6 metros? Porque hoje nós temos algumas piscinas em linha, mas nós temos também uma linha que ela é 100% personalizada, que a gente desenha a piscina da forma que o cliente quiser. Então, eu tenho infinitas possibilidades para entregar para o cliente em uma piscina de 6 metros, por exemplo. Então, quando o cliente pede, quanto que é uma piscina de 6 metros? A gente tenta a todo momento mostrar para ele que hoje o que nós vendemos é realmente essa experiência, essa exclusividade. E o que a gente quer é levar ele lá para dentro, para conhecer a nossa estrutura, né? Para hoje que a gente vê muito as empresas fecharem muito rapidamente. Então, eu gosto de passar essa segurança para o cliente, a segurança até que a IG, como marca, entrega, né? Uma empresa sólida, uma empresa bilionária, uma multinacional. Então, eu gosto que o cliente veja a nossa estrutura, que ele conheça um pouco mais da marca, que ele entenda realmente sobre o nosso produto, mostrar o nosso produto funcionando. Então, eu acho que o fundamental é esse encontro com o cliente, levar o cliente até lá para que ele sinta realmente e viva essa experiência, né? De sentir, colocar a mão em uma cerâmica, ver a nossa casa de máquinas, o olho no olho, a verdade. Eu acho que isso é fundamental, né? Na época da pandemia, a gente ainda atendia um público um pouco... reduzido. Da classe mais baixa, assim. Não era um público do alto padrão. E aí, assim, a gente fazia muita venda por WhatsApp, né? Porque era menos coisas ali que eu precisava explicar para o cliente, né? Hoje não, hoje nós temos muitas possibilidades para entregar para o cliente numa piscina. Fora que hoje eu preciso ouvir o que o cliente quer, o que é que ele busca, para quem é essa piscina, quem vai usar, quantas pessoas, uma criança, são quantos filhos, família. Então, hoje a gente tem diversas maneiras de entregar aquilo para o cliente, né? Então, eu gosto de recepcionar o cliente, do presencial, do olhar no olho. Eu acho que isso é fundamental para um atendimento hoje. Então, se a gente pudesse dizer uma característica do alto padrão, seria essa personalização. Hoje, o alto padrão, ele busca muito mais personalização e algo exclusivo. Sim. Algo... do início ao fim. Eu acho que desde o atendimento até a entrega. E o pós-venda? Como que ele se estrutura dentro do alto padrão? Porque esse relacionamento... Porque até mesmo uma piscina que às vezes vai ficar anos, não pode simplesmente instalar e morreu esse relacionamento. Existe esse processo de relacionamento no pós que o alto padrão requer? Sim. O mesmo da venda, vamos dizer assim, né? A gente tem a equipe, mas tudo passa por mim, pela Tamires também. Então, a gente está sempre presente, sempre conversando com os clientes que às vezes precisam de uma assistência, precisam de alguma coisa. Depois que a gente instala a piscina, para fazer a instalação, a gente está sempre em contato também para não tirar a nossa cara do negócio. Então, a gente está sempre ali dando a nossa lembrar cara. O cliente, porque ele não lembra também. Hoje nós temos todo um time, né? Por trás, assim. Quando, no início, éramos São só eu quantas pessoas hoje? Hoje eu acho que são 15, acho que é mais ou menos isso.
14 ou 15. E no início éramos só nós dois. Então era eu na loja vendendo, tentando administrar, né? Que não tinha muita coisa, muito conhecimento para administrar nada. E o Rafael na rua, fazendo obra, instalando quando precisa. Né? Nas obras, fazer visita. Sim, hoje eu vou. Como tem um engenheiro também que já acompanha a obra. A gente tem um engenheiro para quê? Para entender junto com o cliente, junto com o arquiteto, os projetos, sabe? Então coloca a piscina mais posicionada certo, na altura, nivelada, pega as assinaturas. Em alguns casos precisa de RT do cliente, do engenheiro do cliente. Então ele está ali para fazer essa parte. Mas a gente está sempre junto, dando a cara para bater, porque isso daí eu acho que é fundamental, porque um cliente indica o outro. Sim. Sempre eles estão se conversando. O nosso produto, ele não é igual um sapato, né? Uma roupa que você vai lá, prova, gosta, compra e vai embora. O nosso produto, ele é um casamento, né? No momento que a gente vende a piscina, a gente está assinando um contrato de casamento. Então, nós estamos a todo momento com aquele cliente, né? Até cliente que não é nosso, cliente de 20 anos atrás, que já é um cliente IG, hoje nós conseguimos dar esse suporte, né? Até porque nós temos um apoio da marca para isso, né? Então, nós conseguimos dar esse suporte para aquele cliente, mas desde esse cliente antigo até um cliente que comprou hoje, a gente tem esse acompanhamento, a gente tem uma pessoa para poder ir até a casa dele, fazer toda a instrução de como funciona o equipamento dele, de como ele vai cuidar, do que ele precisa fazer, do que não pode ser feito, né? E qualquer tipo de dificuldade ou problema que ele venha a ter, hoje nós temos todo um time ali por trás que faz todo esse atendimento, né? Tem os técnicos que vão na casa dele e dá essa assistência técnica. Mas isso é tão importante quanto a venda, né? Tudo tem que se conversar. Não adianta nada a gente oferecer uma super experiência para o cliente ali no momento do atendimento, da venda, e depois deixar faltar. E é o que eu falo, né? Nós não somos perfeitos, principalmente nessa parte que eu vejo que ela exige até um pouco mais de controle, de estar sempre melhorando, estar sempre buscando novas pessoas, estar sempre treinando. E isso é um desafio. Então, é uma coisa que ela exige uma constância, né? Acertamos aqui, agora vamos arrumar de cá, vamos acertar de cá. Isso aqui não deu muito certo, vamos fazer desse jeito. Isso aqui não foi legal, errou ali, vamos refazer isso aqui, faz desse jeito. Então, assim, a todo momento, né? Não é um eterno faz, desfaz, faz de novo, volta, vamos fazer assim, tira, faz desse jeito. É para sempre assim, né? Em algum momento ali, quando eu era mais nova, eu achava que em algum momento eu ia ter uma certa paz, digamos assim. Nossa, na hora que eu arrumar isso aqui, aí eu vou poder descansar. Hoje eu já entendo que não é bem assim, né? Isso. Mas é necessário. E os empreendedores, às vezes, fazem para isso, né? Nossa, eu vou fazer o meu próprio negócio para eu não ter que trabalhar mais em algum momento. Trabalhe um pouquinho mais. Mais. Estamos caminhando para o fim já da nossa conversa. O tempo passou rápido, né? Muito rápido. Olha só, e eu gostaria aqui de finalizar, antes da mensagem final que vocês vão dar para nós, com uma pergunta que eu acredito que às vezes é a dor de muitos empreendedores, que é o negócio se manter resiliente ao longo do tempo. Vocês já estão com 13 anos de empreendedorismo. Sim. Como que foi? Qual é o segredo? Qual que é o hábito que vocês adquiriram nesse período para que o negócio de vocês permanecesse resiliente durante todos esses anos? Olha, eu acho que é ter muita humildade, sabe? A gente aprendendo todo dia com todas as pessoas, aprendendo mais com os erros, né, do que com os acertos. Então, eu acho que isso conta muito para a gente estar alcançando aí esse, vamos dizer assim, esse sucesso que a gente está colhendo agora. Só que isso a gente vem plantando já tem muito tempo. Eu acho que hoje a palavra para um empreendedor, né, e para um negócio dar certo, eu acho que é exatamente essa, resiliência. Né, você saber que nem tudo vai acontecer na hora que você planeja, nem tudo está no seu controle, as coisas vão dar errado, você vai ter que refazer, você vai ter que começar de novo em algumas áreas, em alguns pontos.
E é assim, eu acho que não existe uma... Eu acho que quanto mais rápido a pessoa entender que o empreender é um eterno cai, levanta, faz de novo, cai de novo, levanta, faz, cai, levanta. Eu acho que menos ele sofre. Me lembrou o gráfico lá, história de maçã. Viu como tem tudo, né? Eu ligo aqui. Mas ele tá na constante. Eu acho que quanto mais rápido ele desenvolver essa resiliência e entender que as coisas vão acontecer, mas nem sempre no momento que a gente planeja ou acha que vai acontecer, eu acho que o empreendedor ele sofre menos e o negócio ele começa a prosperar e começa a acontecer e dar resultados mais rápido, né? Eu acho que essa é a palavra hoje para o empreendedorismo, é resiliência. Tamires, Rafael, eu fui conectando aqui uns pontos enquanto vocês falavam. Não sei se vocês já viram que tem um livro que chama O Jeito Disney de Encantar Pessoas, Encantar Clientes. E aí, quando você vai atender um público assim, específico e está nesse segmento do alto padrão, isso nos leva a muitos desafios. Então, não tem ali um procedimento, algo redondinho, correto, certo? E quando a gente vai olhar, principalmente marcas de luxo, a gente vê que tem esse convite para a experiência de realmente, conhecer, tocar, sentir. E aí, nesse livro, O Jeito Disney de Ser, traz muito isso. Eles trabalham ali todos os sentidos. E a gente vira e mexe, ouve histórias de que eles fizeram algo que saiu do padrão para poder atender e manter a experiência de um cliente frente a algum desafio ou algum erro da empresa. Vocês têm algum caso para compartilhar com a gente que foi assim marcante e que vocês tiveram que fazer algo que fugiu do padrão para poder manter a experiência desse cliente, porque isso era mais importante? Teve. Pode falar. Teve um recente, né, que foi até um cliente do Rafael. Ele foi atender esse cliente e ele entendeu que a necessidade do cliente, porque ele levou uma multa, né, por conta de uma banheira que ele tinha na casa dele. E aí ele chamou o Rafael lá e falou assim, eu não quero essa banheira aqui, eu quero que arranque essa banheira daqui, você coloca alguma coisa para mim que eu nunca mais quero tomar uma multa. E ele é um senhor assim, muito, muito importante, muito relevante e muito correto. Então, assim, levar uma multa para ele não é uma possibilidade, né? Com certeza que ela deve ter sido, pelo menos nesse caso, foi a primeira e a última. E aí o Rafael entendeu a necessidade dele e essa piscina ela precisaria ser desenhada para ele, porque era dentro do quarto, era algo bem reduzido, bem pequenininho, mesmo porque era uma banheira, né, que ele tinha lá. E aí o Rafael fez o projeto para ele, com as medidas exatamente da forma que estava lá, para né, que coubesse ali no espaço e tal. E ele é deficiente visual. E aí, quando o Rafael fez o desenho para ele, eu passei o orçamento para o Rafael encaminhou para ele, explicou para ele tudo, passou o orçamento. Ele já tinha fechado, ele falou, não, é isso mesmo, então pode dar andamento, sei o que, você me envia o contrato e tudo. Aí ele falou, não, envio tudo, só que para o Rafael não foi o suficiente. Você imagina, você vai vender, ele não enxerga, só que ele já enxergou antigamente, ele perdeu a visão com 37 anos, sabe? Ele é procurador da República, né? Então, ele tem aquela fé pública que manda prender, manda soltar. Então, eu falei assim, gente, tem que fazer alguma coisa para ele. E eu peguei e pedi para a Tamires imprimir o desenho. Mesmo com o contrato fechado né? Com o e ele ok queria dele. Me pagar de todo jeito. Falei, não, espera aí, vou levar para você. Aí a Tamires imprimiu para mim. Ele só me pediu, assim, imprime o desenho. Eu desenhei a piscina, no papel de né? foto. No software lá, eu desenhei. E aí ele falou assim, imprime ela em planta baixa para mim, 2D, né? Aí eu imprimi, aí ele tava lá com papel sulfite, um papel cartão, que era um papel mais grosso, uma régua, ele colocou o papel sulfite da piscina impressa no papel e o papel cartão por baixo, e com a régua ele foi passando bem forte em cima dos traços ali que estavam impressos com a caneta. E isso estava marcando o papel cartão embaixo, né? Fazendo um relevo ali dos traços da piscina. E aí ele pegou esse papel com esses relevos e levou pro cliente e foi mostrando para ele, você está sentindo aqui vai ser o degrau, aqui vai ser o banco, a sua piscina é isso e tal.
E aí ele ficou até emocionado e falou, nossa, Rafael, você ter feito questão, né, que eu visse, que eu me sentisse dessa forma, faz toda a diferença. Realmente, você é uma pessoa diferenciada, muito obrigado pelo cuidado, né? Que é isso que eu falo que faz a diferença hoje para o que nós estamos construindo, né? Eu acho E você fez além, né? Já estava fechado. Não, ele não estava esperando, ele nunca esperava. Ele falou assim, nunca isso surpreendeu o cliente. Fez questão de fazer algo parecido por mim. E para você ver como que é, né? Ele conta isso para todo mundo. Se você chegar na casa dele hoje, e essa piscina aqui? Ele vai te contar a história toda da piscina. Ele virou agora promotor. E na hora que... A melhor propaganda é um cliente com satisfeito. certeza. Né? E na hora que ele estava fazendo isso, os vendedores lá da loja e tal, assim, lógico, com respeito, falou assim, Rafael, não faz isso não, ele vai se sentir ofendido. Porque, né, às vezes poderia. Aí ele falou, não, eu conheço ele, já é meu amigo, ele não vai se sentir ofendido, não. E realmente, né, fez assim... Mas você foi com aquela questão, né, aquela sinceridade do coração, quero fazer algo. Sim, genuíno. Sim, e aí eu peguei a mão fez dele um dia assim, diferente, né? Ia passando assim, tá, entendi. E hoje ele usa todo dia. Uau. Todo dia ele usa. E dá pra ver também a satisfação no olhar de vocês. Sim. De terem feito algo de forma que entregou ali mais do que tudo que vocês saiu falaram do script, aqui. Né? Ou seja, o cheque já estava na mesa, mas mesmo assim, poxa, ainda falta alguma coisa que conecta com o meu propósito, com aquilo que eu quero entregar. Isso é sensacional. Pessoal, casal, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nossa, que momento precioso. Nem parece, mas já estamos aqui há 1 hora de episódio. Nossa, nem parece. Caminhando, mas com certeza tem muita história para contar e nós queremos acompanhar o sucesso de vocês ao longo desses anos, que com certeza será muito próspera essa caminhada. Amém. Assim seja. E aonde aí o nosso público pode encontrar a IG Piscinas? Qual que é o @, de vocês? A gente vai deixar aqui os contatos. O da IG Uberlândia é @IG Uberlândia, né? O meu é @tamirisbatista.igpiscinas. E o meu é Rafael IG Piscinas. Vocês são influenciadores, influencers. Sigam eles lá. A gente gosta, né? A gente tenta. Isso é ótimo. É bom que vocês sejam a cara, né, do negócio de vocês. Isso é excelente. E agora vem a pergunta, né? Deu liga, gente? Deu liga. Deu liga. Essa é a intenção, tá? A nossa intenção para você que está nos ouvindo é justamente ligar todos esses pontos. Nós sabemos que além de investimentos do mercado financeiro, você tem muitas outras necessidades e histórias para serem contadas e vocês podem se conectar com cada uma dessas. Pessoas que estão empreendendo, estão prosperando, estão tendo um propósito, estão empregando isso, estão prosperando. E você também, com certeza, se não está, se aplicar tudo que nós trazemos aqui no Deu Liga, seu momento de romper vai chegar também. Uma hora chega. Exato. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas e você pode entrar para a comunidade Deu Liga. Através desse QR Code, você pode entrar na comunidade e receber todas as semanas o melhor do mercado financeiro. Porque se você está bem informado, você também estará bem posicionado. E nós acreditamos muito nisso. E vamos ficando por aqui. E até o próximo Deu Liga!